Antes de começar, inscreva-se no canal e acompanhe por aqui todos os acontecimentos mais importantes, com análises diretas e atualizações sobre cada movimento no cenário militar. Às 6 horas e 12 minutos de uma terça-feira, no Mar Arábico, o E-2D Hawkeye do USS Abraham Lincoln detecta os primeiros 60 contactos surgindo a partir da costa iraniana, ao norte. Dentro do grupo de ataque do porta-aviões mais poderoso do mundo, a tripulação acredita estar diante de mais um ataque com drones. E, em parte, ela está certa. O problema é que todos entendem o que está vindo, mas ainda não entendem o verdadeiro objetivo da operação. O Shahed 136 é uma das armas mais produzidas pelo Irã neste conflito. É barato, lento, movido por hélice e projetado para ataques kamikaze. Cada unidade custa cerca de $20 mil para fabricar, e desde 28 de fevereiro, centenas desses drones vêm sendo abatidos nos céus iranianos. O grupo de ataque já enfrentou enxames de Shahed antes. O procedimento é conhecido. A geometria de interceptação é familiar, e o sistema de combate Aegis dos 3 destroyers de escolta, o SS Mitchell, o SS Bulkley e o SS Nitze, começam a montar as soluções de disparo antes mesmo de o Hawkeye terminar de identificar todos os 60 contactos. Às 6 horas e 14 minutos, o primeiro míssil interceptador SM-2 é lançado do USS Mitchell e destrói o alvo a 6 milhas náuticas. Depois vem outro, depois mais um. A operação segue exatamente como nos exercícios. Cada contato é classificado, cada rota é calculada, cada lançamento entra no ritmo previsto. Até aquele momento, nada parece fora do normal. Tudo indica apenas uma tentativa iraniana de saturar a defesa com drones baratos. Mas às 6 horas e 14 minutos, ninguém no grupo de ataque está olhando com atenção para o setor sul. E a razão é simples. Ali, aparentemente, não há nada. Só que havia. 22 milhas ao sul da formação, 6 lanchas rápidas iranianas da classe Tondor permanecem no escuro e em silêncio. Motores no mínimo, radares desligados, comunicações cortadas, nenhuma emissão, nenhum sinal evidente, invisíveis para os sensores do grupo de ataque. Elas estavam ali desde as 4 horas e 30 minutos. Já haviam esperado 94 minutos. Entre as 6 embarcações, havia 12 mísseis antinavio Nur, e aquelas lanchas não se moveriam até o momento certo. Mas o momento ainda não havia chegado. Ainda restavam cerca de 200 mísseis interceptadores nas células de lançamento vertical do grupo de ataque. Para que a emboscada funcionasse, esse número precisava chegar a 0. Às 6 horas e 19 minutos, surge a onda do leste. Mais 70 drones Shahed aparecem em outro ângulo, a outra distância, espalhados pelo horizonte oriental em uma formação aberta que obriga o USS Bulkley e o USS Nitze a deslocarem parte da atenção dos seus sistemas Aegis. Agora, 2 direções de ameaça exigem interceptações ao mesmo tempo. A cadência de disparos dobra. O estoque de mísseis nos lançadores verticais começa a cair mais depressa. Ainda assim, a situação parece controlável. Ainda está dentro dos parâmetros. As tripulações trabalham com a calma mecânica de profissionais que já passaram por esse tipo de cenário e ainda não têm motivo real para sentir medo. Às 6 horas e 28 minutos, vem a terceira onda. Mais 70 drones aparecem pelo oeste, e então o quadro fica completo. Foram 47 minutos de preparação invisível para criar uma armadilha perfeita. 200 drones no total. 3 eixos de ataque. 3 destroyers lidando com seus próprios setores. No centro de tudo, o Abraham Lincoln observa seus escoltas combaterem em 3 direções ao mesmo tempo. A tenente-comandante Rachel Torres está no centro de informações de combate do Abraham Lincoln desde as 5 horas e 45 minutos. Durante todo o engajamento, ela acompanha no seu monitor secundário o inventário de interceptadores com uma atenção que não está diretamente ligada aos drones. Os drones estão sendo derrubados. O que ela observa é a velocidade com que isso está acontecendo. Quantos SM-2 estão sendo gastos por contato? Qual é a curva de esgotamento? Em que ponto da linha do tempo as células de lançamento vertical ficarão vazias? Quando a onda oeste aparece, Torres roda a projeção. O número que surge na tela faz com que ela coloque o café sobre a mesa e não volte mais a pegá-lo.
aqueles drones não estão apenas atacando, eles estão voando em padrões feitos para serem abatidos da forma mais cara possível. Cada Shahed destruído consome um SM-2 de aproximadamente 2 milhões de dólares e ocupa uma célula de lançamento vertical que não pode ser recarregada no mar. Um drone absorvido, um interceptador gasto, uma célula vazia. Multiplique isso por 200 contatos distribuídos em 3 direções ao longo de 47 minutos até que o número nos lançadores chegue a 0, exatamente quando outra coisa chega por uma direção que ninguém estava vigiando. Torres entende o que está vendo com aquela clareza fria que aparece quando uma pessoa percebe algo que não consegue mais ignorar. Aquilo não é simplesmente um ataque, é uma pergunta com uma única resposta. Quanto tempo leva para esvaziar o carregador de um grupo de ataque de porta-aviões? Naquela manhã, a resposta é 47 minutos. Ela entra imediatamente em contato com o comandante de defesa aérea e apresenta os cálculos. Ele observa a curva de consumo, analisa o padrão dos drones e percebe a mesma coisa no mesmo instante. A solicitação sobe para a 5ª frota. É preciso mudar o protocolo de engajamento. Parar de gastar esse M2 a longa distância. Transferir a defesa para o sistema Phalanx de armas de curto alcance. Deixar os drones entrarem dentro de 2 milhas e abatê-los com os canhões de 20 milímetros. Preservar os interceptadores restantes para a verdadeira ameaça que ainda está por vir. A lógica é correta, o pedido é legítimo, mas a autorização exige uma cadeia de aprovação que se move no ritmo da burocracia, enquanto o combate se move no ritmo da matemática. Os computadores de controle de fogo Aegis dos 3 destroyers continuam designando interceptadores de forma automática, mais rápido do que qualquer ordem humana consegue interromper. Quando a resposta finalmente retorna, o estoque já caiu para 11%. Às 6 horas e 58 minutos e 53 segundos, o número chega a 0. O último SM-2 destrói o último Shahed da Onda Oeste. Oficialmente, o ataque de drones terminou. Por 8 segundos, o Mar Arábico volta a ficar em silêncio. Às 7 horas e 1 minuto, as 6 lanchas rápidas a 22 milhas ao sul acionam potência máxima ao mesmo tempo. Depois de 94 minutos de silêncio, os motores rugem. Os radares são ligados. Os sistemas de controle de fogo travam a posição do Abraham Lincoln. Às 7 horas e 1 minuto e 44 segundos, as 6 embarcações disparam. 12 mísseis antinavio NUR descem para a altitude de voo rente ao mar e aceleram em direção ao porta-aviões a Mach 0,8. Tempo estimado até impacto no navio mais próximo, 6 minutos e 40 segundos. Interceptadores restantes em todo o grupo de ataque, 0. Os contatos aparecem na tela de Torres como uma sentença. O NUR é uma das principais armas de ataque naval do Irã. Trata-se de um míssil de cruzeiro antinavio derivado do desenho chinês C-802, capaz de voar quase na altura das ondas para reduzir a detecção por radar até o último momento. Carrega uma ogiva de 165 quilos, feita para perfurar o casco de um navio de guerra antes da detonação. Contra um grupo de ataque com interceptadores disponíveis, é uma ameaça controlável. Contra um grupo de ataque com os lançadores vazios, é outra coisa. 12 mísseis, 6 minutos e 40 segundos. Nenhum SM-2, nenhum SM-6. Nada nas células de lançamento vertical. Os sistemas Phalanx dos destroyers podem engajar alvos dentro de 2 milhas, mas 12 mísseis rasantes chegando quase ao mesmo tempo, de múltiplos ângulos, saturariam a capacidade de reação antes que metade deles fosse derrubada. Pelos meios convencionais, a matemática não fecha, mas Torres tem um recurso que os planejadores iranianos passaram 2 anos preparando aquela operação sem considerar como uma arma. O EA-18G Growler está orbitando a 22 mil pés acima da formação desde as 5 horas e 45 minutos. 1 hora e 16 minutos de voo contínuo. Durante todo o ataque de drones, sua missão foi vigilância eletrônica passiva. Não bloquear, não interferir, não atacar, apenas ouvir. O avião estava construindo uma imagem completa de cada frequência de radar iraniana, cada comunicação criptografada, cada sinal de enlace de dados ativo no teatro, minuto por minuto, durante todo o engajamento.
O oficial de guerra eletrônica do Growler, Tenente Marcus Webb, fazia esse trabalho com a paciência concentrada de alguém que sabia que informações coletadas em silêncio a 22 mil pés poderiam valer mais do que qualquer arma disponível no grupo de ataque. E 40 minutos depois do início da ofensiva de drones, quando o padrão de voo dos Shahed ficou impossível de interpretar como coincidência, Webb começou a construir algo específico a partir dos sinais que estava acumulando. O míssil Nur não é uma arma burra. Ele não voa simplesmente até o ponto onde o alvo estava no momento do lançamento, esperando que o alvo continue ali. Durante o voo, ele mantém um enlace de dados criptografado com o sistema de controle de fogo da lancha que o disparou. Recebe atualizações em tempo real sobre posição, curso e velocidade do alvo. A embarcação acompanha o porta-aviões e envia essas informações ao míssil para que ele corrija a rota enquanto o Abraham Lincoln manobra. Esse enlace de dados é a conexão do míssil com a realidade. É o sinal que diz a ele para onde ir. O enlace opera numa frequência específica, com autenticação criptografada, que, em teoria, só a plataforma de lançamento deveria conseguir gerar. Apenas a lancha que disparou o míssil deveria conseguir falar com ele. Foi assim que o sistema foi projetado. Era isso que os engenheiros pretendiam. O que eles não previram foi que uma aeronave americana de guerra eletrônica passaria 47 minutos coletando passivamente cada sinal transmitido pelo sistema de controle de fogo, montando um mapa completo do padrão de criptografia e do protocolo de autenticação apenas a partir dos dados observados. Quando os mísseis foram lançados e o enlace se ativou, Webb já tinha o suficiente para criar um sinal que os 12 mísseis aceitariam como verdadeiro. Webb estava pronto 19 minutos antes das lanchas dispararem. Ele tinha a frequência, tinha o padrão de autenticação, tinha o formato das coordenadas de alvo. Havia construído um sinal de orientação falso que passaria por todas as verificações feitas pelos computadores de bordo dos mísseis. Faltava apenas uma coisa. Torres precisava dizer para onde enviá-los. Ela olha para o visor tático. 6 lanchas rápidas 22 milhas ao sul. 12 mísseis no ar. 0 interceptadores. Ela não hesita. Às 7 horas e 3 minutos e 11 segundos, 2 minutos e 29 segundos após o lançamento dos mísseis e 4 minutos e 11 segundos antes de o primeiro deles atingir o alvo previsto, o Growler transmite um sinal falso no enlace de dados NUR, exatamente na frequência criptografada usada pelas lanchas iranianas. A transmissão dura 0,8 segundo. Ela contém novas coordenadas de alvo para os 12 mísseis ao mesmo tempo, não a posição do Abraham Lincoln, mas as coordenadas GPS das 6 lanchas rápidas a 22 milhas ao sul do grupo de ataque. As mesmas embarcações que passaram 94 minutos esperando no escuro. As mesmas que haviam acabado de disparar. Os 12 mísseis recebem os novos dados de alvo no mesmo intervalo de 0,8 segundo e fazem exatamente aquilo que foram projetados para fazer. Eles acreditam. Os computadores de bordo aceitam a autenticação, processam as novas coordenadas e começam a calcular correções de rota. No mesmo segundo, todos os 12 mísseis abandonam a trajetória para o Abraham Lincoln. Em cada tela tática da formação, as 12 linhas vermelhas de ameaça que apontavam para o norte começam a curvar e se reorientar para o sul. Dentro das lanchas iranianas, os visores de controle de fogo mostram a mesma imagem vista do lado oposto. 12 trajetórias de mísseis que seguiam para longe do ponto de lançamento agora fazem a curva e voltam na direção das embarcações que os dispararam. O comandante da lancha líder entende o que aconteceu antes da própria tripulação. Ele tinha 94 minutos de paciência e planejamento perfeito atrás de si. Agora tem 4 minutos e 11 segundos à frente, e nada que possa fazer com nenhum dos dois. As lanchas aceleram ao máximo, 42 nós, cada uma fugindo em uma direção. Em 4 minutos e 11 segundos, a 42 nós, uma lancha rápida da classe Tondor percorre exatamente 2,9 milhas náuticas a partir do ponto de disparo. O buscador terminal do míssil NUR é ativado a 4 milhas náuticas das coordenadas do alvo e passa a procurar, no oceano ao redor, o maior retorno de radar disponível. Com 2,9 milhas náuticas de separação, uma lancha rápida ainda está dentro desse raio de busca. Seus 2 motores a diesel e o casco de alumínio geram um retorno de radar suficiente para que o buscador do míssil identifique e trave o alvo em 0,3 segundo. O primeiro impacto acontece às 7 horas e 7 minutos e 19 segundos.
Um acerto direto à meia nau detona o combustível da lancha e também os 2 mísseis NUR que ainda estavam nos tubos de lançamento, provocando uma explosão secundária grande o bastante para ser vista do convés de voo do Abraham Lincoln, a 22 milhas de distância. Um clarão branco, seguido por uma coluna de fumaça negra que sobe cerca de 200 pés antes de ser quebrada pelo vento. O segundo e o terceiro impactos vêm com 14 segundos de intervalo. O quarto míssil persegue a lancha mais rápida da formação, aquela cujo comandante havia virado diretamente para longe da ameaça e corria com tudo que os motores podiam entregar. O buscador terminal encontra o alvo a 3,1 milhas náuticas e fecha a distância restante em 11 segundos. O quinto e o sexto atingem em rápida sequência embarcações que tentaram escapar de forma perpendicular ao eixo de ameaça. O sétimo precisa escolher entre 2 lanchas que tentaram usar uma a outra como interferência de radar e trava no retorno maior. O oitavo perde brevemente o bloqueio quando o alvo desce para o vão entre 2 ondas em baixa altitude. Readquire o contato 11 segundos depois, quando a lancha sobe na onda seguinte, e atinge a 7 horas e 8,44 segundos. 6 lanchas, 12 mísseis, 5 minutos e 33 segundos entre a transmissão de web e a última detonação. No Centro de Informações de Combate do Abraham Lincoln, Torres observa os contatos do Sul desaparecerem da tela tática, um por um, até que restem apenas os símbolos azuis da formação e o oceano aberto. O grupo de ataque não disparou uma única arma defensiva contra a salva de mísseis. Os 12 NOR que o Irã passou 2 anos preparando para entregar no momento perfeito deram meia volta e destruíram todas as embarcações que os lançaram. Foram guiados por um sinal construído a partir de 47 minutos de escuta paciente feita por uma aeronave que os planejadores iranianos haviam observado o tempo todo, mas nunca consideraram uma ameaça principal. O plano era quase perfeito. 200 drones para drenar cada interceptador da formação. Uma execução precisa, que funcionou exatamente como desenhada. Cada ESM-2 gasto, cada célula esvaziada. O porta-aviões deixado naquele momento sem defesa convencional de longo alcance. E no instante exato, 12 mísseis chegando pela única direção que ninguém estava observando. A operação levou 2 anos para ser preparada e 47 minutos para ser executada. E falhou em 5 minutos e 33 segundos. Porque o único fator que os planejadores não modelaram em 2 anos de preparação foi o que um oficial americano de guerra eletrônica poderia construir em 47 minutos com sinais que eles jamais imaginaram que seriam coletados daquele jeito. Às 7 horas e 10 minutos, Torres registra a entrada no diário de engajamento. Ameaça derrotada, sem danos, sem baixas. Paiol esgotado. Recarregamento completo necessário. Em seguida, ela acrescenta uma frase que o comandante mantém no relatório final sem alterar uma palavra. O Irã passou 2 anos aprendendo a esvaziar o nosso paiol. Nós passamos 47 minutos aprendendo a usar o deles. O Abraham Lincoln não altera o curso. As operações aéreas são retomadas às 7 horas e 20 minutos. 22 milhas ao sul, 6 incêndios ainda queimam na superfície do Mar Arábico, do lugar onde 6 lanchas haviam esperado no escuro por 94 minutos, aguardando o momento perfeito. As chamas continuam por 2 horas. Quando a última se apaga, o porta-aviões já está além do horizonte, e o Mar Arábico volta a ficar plano, calmo e silencioso, como se nada daquilo tivesse acontecido. Se você quer acompanhar mais análises como esta, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários a sua opinião sobre essa operação. A sua participação ajuda o canal a crescer e mantém você por dentro dos próximos acontecimentos.